Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Surrel Júnior, sou professor aqui do CEISC na disciplina Direito Civil e Direito Empresarial. Estou aqui na revisão de véspera do Ministério Público do Rio Grande do Sul para que a gente possa conversar sobre um tema importante do direito empresarial, muito atrelado com a área de promotoria, que é a recuperação judicial de empresa. É bastante cobrada em provas de concurso público do Ministério Público a recuperação judicial de empresas e a Lei 11.101/05, né, que é a lei de falência e a lei de recuperação de empresas no nosso país, ou seja, que regula tanto o procedimento falimentar, ou seja, o procedimento da falência, quanto o procedimento da recuperação de empresas, seja ela judicial ou a recuperação extrajudicial de empresas. Bom, vamos lá então para os nossos assuntos, o que eu separei aqui para vocês. Veja só, quando a gente trata da recuperação judicial, e óbvio que aqui eu vou abordar com vocês os principais pontos, tá, os que mais vêm sendo cobrados em provas, quando a gente fala na recuperação judicial de empresas, a gente tem que dar atenção para essa lei aqui, 11.101/05. Essa lei é a chamada Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Tudo bem? Ela regula a atividade empresarial quando ela está passando por crise. Então, ela regula, na verdade, a empresa em crise, a empresa passando por crise. E dois institutos podem ser aplicados para a empresa quando ela está passando por crise. Ou para ela se aplica o Instituto da Falência, ou para ela se aplica o Instituto da Recuperação de Empresas, tá? A falência, gente, ela vai ser aplicada para a atividade empresarial, e é importante para a sua prova também, quando o passivo superar o ativo. Quando a gente percebe que a empresa está numa situação de insolvência, de crise patrimonial, ou seja, mesmo que ela venda tudo aquilo que ela possua, ainda assim não será suficiente para se pagar os seus credores, portanto, ela está numa situação de insolvência. Essa situação de insolvência, que caracteriza a falência, ela é presumida. Por quê? O artigo 94 da Lei 11.101/05, ele traz hipóteses, ele traz situações, as quais, se a empresa praticar qualquer uma delas, a gente pode presumir que o passivo da empresa superou seu ativo e contra ela requerer a sua quebra, contra ela requerer a sua falência. 94, inciso 1, impontualidade, que é quando a empresa não paga uma dívida líquida que está em título executivo e que supera 40 salários mínimos. 94, inciso 2, execução frustrada, quando a empresa tem contra si no judiciário um processo de execução que se resta frustrado. E 94, inciso 3, que trata dos chamados atos de falência, que normalmente são situações de alienação fraudulenta de patrimônio, em que se requer a falência com base nisso. Já a recuperação de empresas, a ideia é diferente. Porque na recuperação de empresas, a ideia é a empresa está passando por crise, sim, mas ainda a gente encontra uma luz no fim do túnel para ela. Ou seja, ela tem uma quantidade considerável de débitos que ela não consegue pagar porque já estão vencidos, juros rolando e assim por diante, mas se ela conseguir negociar com seus credores, se ela conseguir abater juros, parcelar crédito, ela vai conseguir sair desse estágio de crise pelo qual ela se encontra. E é aí que, apesar de não haver um conceito legal do que é a recuperação, porque a lei traz os requisitos para se pedir recuperação, não há um conceito tecnicamente legal, a gente pode conceituar a recuperação como sendo um plano, ou seja, uma proposta, tá? A recuperação nada mais é do que um plano, ou seja, nada mais é do que uma proposta elaborada pela empresa ou de forma alternativa pelos credores, cujo objetivo é o de renegociar as suas dívidas, de renegociar os seus débitos. A ideia da recuperação é que ela renegocie seus débitos, renegocie suas dívidas para que ela possa sair desse estágio de crise financeira. Então ela vai apresentar uma proposta para os seus credores, ela vai apresentar um plano para os seus credores. A recuperação é um baita de um benefício colocado à disposição da atividade empresarial. Tanto que o primeiro artigo da lei que trata especificamente da recuperação, que é o artigo 47, ela traz o porquê que a lei prevê a recuperação.
Qual que é o motivo da recuperação? Você fala, Surreal, para salvaguardar o empresariado? Não, não é isso. A atividade empresarial hoje ela é encarada como uma série cumpridora de funções sociais, principalmente geração de postos de trabalho. Quanto mais empresa, mais emprego. Quanto mais emprego, mais as pessoas consomem. Quanto mais elas consomem, mais a empresa produz. Quanto mais a empresa produz, mais ela contrata e assim por diante. Portanto, a empresa é fonte geradora de postos de trabalho. E aí a ideia da recuperação é justamente a de se manter os postos de trabalho. Tanto que o artigo 47 ele fala, a ideia da recuperação é para atender o princípio da preservação da empresa, mantendo-se a fonte produtiva, a fonte geradora de postos de trabalho e assim sucessivamente. Então essa é a ideia, é isso que motiva a recuperação. Então veja que a recuperação é um benefício. Se ela é um benefício, não é qualquer empresa que pode requerê-la. Ela tem que cumprir os requisitos cumulativos do artigo 48 da Lei 11.101/05. E esse é um dos principais temas que é cobrado sobre recuperação judicial. Quais são os requisitos para pleitear, para peticionar no judiciário pedindo recuperação judicial? O artigo 48 traz 4 requisitos cumulativos, os quais, se a empresa não cumprir um deles sequer, deslegitima a possibilidade de pedir recuperação judicial. Primeiro requisito, registro há pelo menos 2 anos. Por que da exigência desse requisito? Quem trata do registro da atividade empresarial é o Código Civil, nos artigos 967 e seguintes. E também a Lei 8.934/94, que é a Lei de Registro Público das Empresas Mercantis. E o Código Civil, quando trata da atividade de registro, ele não trata como uma faculdade, ele trata como uma obrigação. Na medida em que ele fala assim, o empresário individual e a sociedade empresária devem se registrar antes do início das suas atividades. Ou seja, se você quer abrir uma loja de calçados, antes de você abrir, você tem que ter os seus atos constitutivos arquivados na junta comercial. Então, a empresa que não está registrada, ela está agindo à margem da lei. Se ela está agindo à margem da lei, não pode a própria lei dar para ela um benefício, que é a recuperação judicial. Então, na prática, você prova isso quando você peticiona por meio de certidão, de inscrição na junta comercial. E por que há pelo menos 2 anos? Para evitar a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma loja de tecidos aqui estabelecida desde 2005. Desde 2005 até hoje nunca registrei. Aí ela começa a entrar em crise, eu falo, é simples, amanhã eu registro e depois de amanhã eu peço recuperação. Não, não é justo. Então, por isso, pelo menos 2 anos de registro. Agora, preste atenção no 48, parágrafo 2º e 3º. Por quê, gente? O artigo 971 do Código Civil, ele fala que o registro para o empreendedor rural é uma faculdade. Tá? Então, para o empreendedor rural, uma exceção. O registro para ele é uma faculdade. Com relação ao empreendedor rural, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Para o empreendedor rural pedir recuperação judicial, ele precisa estar registrado. Ele não precisa de registro para desenvolver a sua atividade, mas ele precisa estar registrado se ele quiser pedir recuperação judicial. Mas ele não precisa de 2 anos, porque a lei fala que ele pode computar o prazo de atividade anterior ao registro para perfazer esse lapso de 2 anos. Então, o produtor rural, para pedir recuperação, tem que ter registro, mas ele pode computar o prazo anterior de atividade para perfazer esse lapso de 2 anos. Fechado? Então, primeiro requisito, registro há pelo menos 2 anos. Segundo requisito, a empresa não pode ter tido outra recuperação nos últimos 5 anos. Por que da exigência desse requisito? Porque a recuperação não é um remédio que pode ser tomado a todo momento. Imagine que uma empresa teve a concessão da recuperação hoje, se recupera, daqui 1 ano pede de novo, se recupera, daqui 6 meses pede de novo. Ou seja, toda hora você se recupera, pede de novo, se recupera, pede de novo. Se toda hora você se recupera e pede de novo, significa que você está passando por crise sim, mas que você é inviável. E se você é inviável, para você é melhor que seja decretada a falência. Então, se houve a concessão nos últimos 5 anos, ela não pode pedir. Então, ela vai ter que esperar os próximos 5 anos para que ela possa pleitear outra. 2 anos de registro, não pode ter obtido outra recuperação nos últimos 5 anos, ela não pode ter, e agora preste atenção, hein, sócio controlador ou administrador condenado pelos crimes da Lei 11.101/05. Essa Lei 11.101/05, na parte final, ela traz chamados crimes falimentares. E aí, se a empresa que está pleiteando a recuperação tem sócio administrador
sócio controlador ou administrador condenado pelos crimes da Lei 11.101, isso é fato impeditivo dela pedir recuperação. Veja que não é qualquer crime, gente. São só os crimes da Lei 11.101/05. Quarto e último requisito. Ela não pode ser falida ou, caso tenha sido, que as suas obrigações já estejam extintas. Tá? As hipóteses de extinção das obrigações, por sua vez, artigo 158. Então, 4 requisitos que a gente acabou de estudar, né? Registro há pelo menos 2 anos, não ter obtido outra recuperação nos últimos 5 anos, não ter sócio controlador ou administrador condenado pelos crimes da Lei 11.101/05, e ela não pode ser falida ou, caso tenha sido, que as suas obrigações já estejam extintas nos termos do artigo 158. Bom, aí ela faz uma petição inicial pedindo recuperação judicial. É uma petição inicial chamada pedido de recuperação judicial. Nessa petição inicial, ela tem que demonstrar que ela cumpre os requisitos que nós falamos e ela tem que juntar toda a documentação prevista no artigo 51. Reporto vocês a leitura desse artigo 51, porque é um artigo importante, porque ele traz toda uma série de documentação que visa demonstrar para o juiz qual é o real estado de crise da empresa. Porque os requisitos do 48, eu costumo dizer, e é assim que eu coloco nos meus livros também, que são requisitos um tanto objetivos. Por quê? Porque não dá tanta margem discricionária para o juiz analisar. Ou tem ou não tem. Registra pelo menos 2 anos. Certidão da junta comercial. Ou tem ou não tem. Tem como o juiz falar assim, não, para mim, 2 anos, de acordo com o calendário de Vênus. Não, ou tem ou não tem. Não ter tido outra recuperação nos últimos 5 anos. Requisito objetivo. Certidão judicial. Ou tem ou não tem. Não ter sócio, controlador ou administrador condenado pelos crimes da Lei 11.000. Ou tem ou não tem. Certidão judicial que você vai juntar. Só que o 51 ele vai numa documentação subjetiva. Relação de credores, relação de trabalhadores, de bens pessoais do sócio, últimos balanços, para demonstrar para o juiz, para que o juiz ele possa ver a real situação financeira da atividade empresarial. Requisitos do 48, documentação do 51. Estando tudo ok, o juiz vai proferir uma decisão. Mas não é uma decisão, gente, de deferir a recuperação. Por quê? Eu conceituei com vocês a recuperação como sendo um plano, uma proposta. Você sequer apresentou o plano. Você sequer apresentou a proposta na inicial e você não apresenta na inicial. Então não tem como o juiz conceder uma coisa que sequer você apresentou. O que você fez foi pedir. Falar ao juiz, eu cumpro os requisitos objetivos e subjetivos, 48 e 51. Se o juiz entender que você cumpre, ele vai proferir uma decisão de deferir o processamento da recuperação judicial. Deferir o processamento significa dizer que ele entendeu que você cumpre os requisitos legais para poder tentar uma recuperação perante seus credores. Ele profere essa decisão de deferimento do processamento. A partir do momento que ele profere essa decisão, pessoal, ela tem alguns efeitos. Efeitos que estão previstos no artigo 52, que são os principais, e também o artigo 53, que é a apresentação do plano em 60 dias. Mas 52 é o que mais vem sendo cobrado em prova. Por quê? Um dos efeitos é a nomeação do administrador judicial. Administrador judicial, que está regulado lá nos artigos 21 e seguintes. É um auxiliar do juízo, que vai ajudar o juiz nos atos administrativos do processo, e assim por diante. Mas um efeito importantíssimo é o que a doutrina chama de stay period, que é o prazo de suspensão de execuções, que vem previsto aí no artigo 52, combinado com, não saiu aqui o sexto, é o 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101/05. Só para colocar aqui certinho para vocês, que não saiu o 6º aqui, só saiu o parágrafo 4º, né? É o 52 combinado com o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101/05. O que é esse stay period? O que é esse prazo de suspensão de execuções? Veja só, quando o juiz defere o processamento de uma recuperação judicial, muito provavelmente, você concorda comigo que essa empresa já deve ter um monte de execução ou outras ações em fase de cumprimento de sentença no Poder Judiciário? Uma execução em São Paulo, outra em Curitiba, outra em Guarulhos, outra em Porto Alegre, assim por diante, né? Outra no interior do Rio Grande do Sul, ou processos que já estão em fase de cumprimento de sentença.
Se der acordo no processo de recuperação, essas dívidas serão negociadas lá, essas demandas cairão por terra. Então, o que a lei fala? Até para dar um fôlego para a empresa. Juiz, a partir do momento que você deferiu o processamento, manda suspender essas execuções. Manda suspender essas execuções pelo prazo corrido de 180 dias. Dá para prorrogar? Sim, dá para prorrogar mais uma única vez por um mesmo período de forma excepcional, desde que a empresa não tenha contribuído para atraso. Então veja que o stay period, que é o prazo de suspensão de execuções, ele pode durar até 360 dias, né? 180 mais 180, em tese ele poderia durar até 360 dias. Esse prazo está previsto no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101/05. Tá? E aí, meus amigos, quando a gente fala no stay period, é o principal efeito que as empresas querem, né? Porque a ponte dele está no artigo 52 e o prazo vem determinado no 6º, parágrafo 4º, que fala assim, poxa vida, né? Olha que beleza, eu vou ficar 180 dias sem as pessoas me cobrarem aqui, né? Suspende. Mas é para ver se dá acordo no processo de recuperação judicial. Óbvio que os credores não gostam disso, mas é para ver se dá acordo no processo de recuperação. Detalhe, gente, essa possibilidade de prorrogação só passou a estar prevista na lei após a reforma dela. A nossa Lei 11.101 de 2005, ela foi reformada, e muito reformada, pela Lei 14.112 de 2020, cujas alterações entraram em vigor em 2021. Já tem aí, né, quase 5 anos que estão em vigor as alterações. Mas antes, o parágrafo 4º, ele falava que não podia prorrogar, em que pese a jurisprudência já vinha entendendo que podia. E agora a lei, agora não, já faz 5 anos após a reforma, a lei prevê que pode prorrogar. Então, cuidado, hein? Se aparecer para você, numas alternativas, sua prova, o stay period não pode ser prorrogado. Pode sim. Pode sim, por uma única vez, por igual período, desde que a empresa não tenha contribuído para o atraso. Inclusive, ele pode ser antecipado. Essa também foi uma das alterações da reforma da lei. Artigo 6º, parágrafo 12º, permite a antecipação desses efeitos. E hoje, na prática, a maioria das empresas faz isso. Antes de pedir a recuperação, elas entram com um pedido para antecipar os efeitos de suspensão de execuções. Se perguntarem para vocês, dá para antecipar? Porque veja que a ideia é que esse efeito surja a partir do momento que o juiz defere o processamento. Mas antes de deferir o processamento, pode a empresa, em caráter, por exemplo, de tutela, pedir antecipação desses efeitos? O artigo 6º, parágrafo 12º, traz o permissivo. Ele permite, meus amigos. E isso também não havia antes da reforma da lei. Então preste atenção, porque eles podem cobrar de vocês. Fechado? E aí trago uma súmula importante do STJ, 581. O que a súmula 581 do STJ diz? Veja, ela está relacionada ao stay period, certo? Veja que eu disse para vocês que, deferido o processamento, serão suspensas as execuções contra a atividade empresarial. Mas muitas vezes, nesse processo de execução, ou nesse processo que está em fase de cumprimento de sentença, você tem 2 executados. Você tem a empresa e, de repente, um avalista, um fiador. E aí a empresa pede a suspensão em virtude do deferimento da recuperação. O juiz suspende, mas suspende contra o fiador, contra o avalista também? Por exemplo, imagine que eu tenho uma padaria. A minha padaria foi lá no Banco Brasil, pegou 50 mil reais emprestados, o Banco Brasil falou assim, Surreal, vou emitir uma cédula de crédito bancário e eu quero que a sua tia garanta a padaria. Aí minha tia foi lá e avalizou a padaria. Bom, a padaria é devedora, minha tia é avalista, devedora solidária. Aí a padaria não pagou. O Banco Brasil entrou com uma execução, colocando como executado a padaria e a minha tia. A padaria pediu recuperação judicial, foi deferido o processamento, vai ser suspensa essa execução, mas há 2 executados. Suspende contra quem? Só contra o devedor principal, que é a empresa, ou também alcança o coobrigado? Porque se você está advogando em favor do credor, por exemplo, e não suspender contra o coobrigado, você continua contra ele, porque é muito melhor para você conseguir receber. E é isso que o STJ fala por meio da súmula 581. A súmula 581 do STJ, ela fala claramente de que a suspensão da execução em favor do devedor principal, que seria a empresa que pleiteou a recuperação, não alcança, não alberga, não se estende
para devedores coobrigados em geral, sejam avalistas, fiadores e assim por diante. Então, não suspende contra um fiador de contrato de locação, contra um avalista de título de crédito, não suspende. Súmula 581 do STJ. E também chama atenção para vocês para o artigo 6º, parágrafos 7º-A e B da Lei 11.101/05, que também entrou pós-reforma. Estou trazendo aqui para vocês, basicamente, o pós-reforma, que é o que mais eles estão cobrando em prova de concurso. Olha só, as execuções fiscais também não são suspensas, em virtude do deferimento do processamento da recuperação. Por que elas não são suspensas? Porque o credor fiscal não pode ser negociado na recuperação. Por quê? O crédito fiscal só pode ser parcelado com base em previsão em lei especial. A Lei 11.101 poderia ter previsto o parcelamento do crédito fiscal na recuperação. Não previu, então não pode negociar a empresa com o credor fiscal, seja ele de competência do município, do Estado ou da União. Não pode. O fisco não entra. O plano não vai ter proposta para os credores fiscais. O que nós temos é uma lei paralela, que é a Lei 10.522 de 2002, que prevê a possibilidade, no artigo 10A, da empresa que pediu recuperação, teve deferido o processamento, de parcelar os créditos com a Fazenda Nacional em até 120 vezes. Mas isso é fora da recuperação. E é só com a Fazenda Nacional. Não fala em Fazenda Estadual ou Municipal, porque nem poderia fazê-lo, porque daí quem tem que prever é lei estadual ou lei municipal. Então, na recuperação, entendam isso, direito empresarial, na recuperação não pode parcelar crédito fiscal. Então, as execuções fiscais, em regra, elas continuam. Não são suspensas. Então, minha padaria lá está devendo, de repente, qualquer tipo de crédito fiscal, a execução fiscal continua. Só que essa execução fiscal, nesse processo, que geralmente é célere, pode ter um ato de constrição de bens da minha empresa. E pode ser que esse ato de constrição de bens da minha empresa recaia sobre bem de capital. O que é bem de capital? É bem que eu preciso para desenvolver a atividade. Então, vem lá um ato de constrição de bem, por exemplo, em todos os refrigeradores da padaria. Bom, vocês vão levar embora o refrigerador, vão leiloar, eu não vou ter mais refrigerador, eu não tenho como mais funcionar a padaria, eu não vou conseguir mais pagar os outros credores. É por isso que, pós-reforma, a Lei 11.101, no artigo 6º, nos seus parágrafos 7º-A e B, ela prevê cooperações. Ela fala que a execução fiscal não é suspensa, mas se houver um ato de constrição de bem que recai sobre bem de capital, o juízo da recuperação ele vai agir em cooperação com o juiz da execução fiscal. Ele pode substituir o ato de constrição, falar, não, geladeira não, pega outro bem. Coisa parecida vale para os credores de alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Por quê? Credor de alienação fiduciária e arrendamento mercantil não são negociados na recuperação judicial, por força de exclusão do artigo 49, parágrafos 3º e 4º da Lei 11.101/05. Se você pega o artigo 49, parágrafo 3º, ele vai falar assim, não são negociados com credor de arrendamento mercantil, alienação fiduciária, venda com reserva de domínio e assim por diante. Então, minha padaria tem um carro, esse carro está com alienação fiduciária para o Banco Itaú, por exemplo. Não paga 2 parcelas. O Banco Itaú vai entrar lá com a busca e apreensão ou pós-marco legal das garantias, com execução extrajudicial, normalmente, para tentar se consolidar na propriedade. E aí, mais uma vez, pode ser que essas demandas vão correr, porque não são suspensas, porque esses credores não entram na recuperação judicial, só que vem um ato de constrição de bem que recai sobre bem de capital. Pegar meu carro, eu não tenho como, mas entregar para os meus clientes, eu vou fechar a padaria? E aí, com o artigo 6º, os parágrafos 7º A, vão falar em demanda de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, quando vier um ato de constrição de bem que recaia sobre bem de capital, o juiz da recuperação ele pode suspender esse ato de constrição. Tá? Então, veja, no direito tributário é substituição, aqui seria suspensão desse ato de constrição. Então, é importante vocês promoverem a leitura, pessoal. Se vocês puderem promover a leitura do artigo 6º inteiro, é fundamental, tá? Mas, se não, desses principais parágrafos aí, que esses são os efeitos mais importantes da decisão que defere o processamento e, principalmente, aquilo que não está suspenso. Bom, aqui, meus amigos, legitimidade para pedir recuperação judicial, né?
Óbvio, você tem que cumprir os requisitos lá, tá, mas quem pode pedir recuperação judicial cumprindo aqueles requisitos? Pela lei, a lei ela traz uma posição restritiva. O que significa dizer isso? Ela só fala, se você pega o artigo 1º da lei, ela fala assim, essa lei se aplica ao devedor empresário, ou seja, ao empresário individual, que é aquele que está regulado lá no artigo 966 do Código Civil, que é a própria pessoa física exercendo a empresa em seu próprio nome, sob sua própria responsabilidade, e a sociedade empresária. Sociedade empresária é aquela que, nos termos do artigo 982, combinado com 966 do Código Civil, exerce o objeto próprio de empresário. Sua loja de roupa, sua quitanda, mercearia e assim por diante. Porque existem sociedades simples. Sociedade simples é aquela sociedade que não exerce o objeto próprio de empresário. Então, como regra, elas não podem pedir recuperação. E existem outras espécies de pessoas jurídicas, por exemplo, que não são empresárias. Associação, fundação, partido político, igreja. Ora, o artigo 44 do Código Civil, quando ele prevê as espécies de pessoas jurídicas de direito privado, há diversas outras que não são empresárias. Certo? Associação, fundação. Como regra, as pessoas naturais que não se encaixem no conceito de empresário individual e as pessoas jurídicas que não se encaixem no conceito de sociedade empresária não podem pedir recuperação judicial. Só quem pode pedir é o empresário individual e a sociedade empresária. Posição restritiva. Some-se a isso o fato de que nós temos exclusões da recuperação previstas no artigo 2º. Empresas que são empresas, mas não podem pedir recuperação. Empresa pública e sociedade de economia mista, também não pode pedir recuperação judicial. Instituições financeiras que têm um procedimento de liquidação extrajudicial delas, sociedades seguradoras, enfim, artigo 2º. Instituição financeira, seguradoras, até podem sofrer falência, mas sofrem uma exclusão parcial. Agora, pedir recuperação, elas não podem, vão estar excluídas. Só que daí, pessoal, quero trabalhar com vocês sobre 2 entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça. Um deles saiu no informativo 729 e diz respeito à associação. A associação, gente, é uma pessoa jurídica não empresarial. Quando tivemos a pandemia, no início de 2020, que foi o início, né? As instituições de ensino superior passaram por crises financeiras muito grandes, tiveram que se adaptar, perderam aluno, tiveram evasão. E aí, muitas dessas instituições de ensino superior são organizadas em forma de associação. E uma delas, no Rio de Janeiro, estava passando por crise, pediu recuperação judicial. Pediu recuperação judicial argumentando assim, olha, eu sou associação, não sou pessoa jurídica empresária, mas a ideia da lei é salvaguardar os empregos, os postos de trabalho, eu gero muito posto de trabalho, então tem que ter direito à recuperação judicial. E aí, esse assunto foi chegando no STJ. E o STJ entendeu que a associação civil, sem fins lucrativos, mas que exerce atividade econômica, então, por exemplo, a associação ela cobra mensalidade, ela exerce atividade econômica, é que ela não pode reverter aquilo que ela cobra como forma de lucro para os associados, não, ela vai ter que reverter em prol da sua obra. O STJ entendeu que a associação civil, sem fins lucrativos, mas que exerce atividade econômica, podem pedir recuperação judicial. Concorde ou não com esse posicionamento, é o posicionamento do STJ. Não nos parece que seja o posicionamento da lei, mas é do STJ. Inclusive, a lei foi alterada em 2020, como eu falei para vocês, início de 2021, poderia ter ampliado e não ampliou. E essa decisão do STJ é pós-reforma da lei. Então, assim, preste atenção no enunciado da sua questão. Se o enunciado da sua questão estiver assim, de acordo com a Lei 11.101/05, é empresário individual e sociedade empresária. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aí você pode incluir as associações. Porque o STJ entende que elas têm legitimidade e, mais recentemente, entendeu o seguinte, gente. Sociedade cooperativa, por força do artigo 982, parágrafo único do Código Civil, sociedade cooperativa é sempre sociedade simples.
apesar de serem registradas na junta comercial, mas elas são sempre sociedades simples. Elas são registradas na junta por causa da lei de cooperativa, que no artigo 18 traz também essa exceção, que apesar de ser simples, é registrada na junta, porque geralmente sociedade simples é registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Mas, enfim, se elas são sociedades simples, em regra, elas não podem pedir recuperação judicial, porque não são empresárias. Mas o STJ entende que as cooperativas médicas têm legitimidade para pedir recuperação judicial. Então, guardem esses posicionamentos do STJ, gente. Associação civil sem fins lucrativos, mas que exerça atividade econômica, tem legitimidade, e as cooperativas médicas têm legitimidade. Inclusive, a questão da cooperativa médica caiu na última prova para delegado federal. Tá? Então, veja que podem perguntar na sua prova do MP também, então preste atenção com isso. Associação civil sem fins lucrativos, mas que exerce atividade econômica tem, e cooperativa médica também tem posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Queridos amigos e amigas, vou ficando por aqui, desejando boas energias, desejando bons pensamentos para que você arrebente na sua prova, né? Para quem acompanhou as nossas aulas aí, vocês percebem que eu tenho aquela frase de que a melhor forma de prever o nosso futuro é sempre construí-lo passo a passo no nosso presente. O futuro de vocês chegou, sua prova está aí, tudo isso que vocês construíram, eu tenho certeza que vai culminar no resultado que vai ser a sua aprovação. Então vão com fé, vão com pensamento positivo, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Um grande abraço a todos vocês, bom descanso, boa prova, fiquem com Deus e arrebentem lá. Até a próxima.